Olá, amigos do Acontece Pinda, estamos de novo com o nosso quadro Gente que Acontece. E o nosso convidado de hoje, professor Laureano Guerreiro. Ele que, além de mantenedor, também é orientador educacional do Colégio Emílio Ribas, o nosso ângulo aqui de Pindamonhangaba. Laureano, desde já, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Você que está lançando um livro, não é isso? Sim. Seja bem-vindo. Sim, muito obrigado. Olá a todos do Acontece Pinda. Silvio, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Uma Criança de Cada Vez, que é o meu terceiro livro, relatando experiências de um professor, e hoje, mais do que professor, de alguém que fica na orientação educacional, né? No caso, minha casa é o ângulo Pinda, onde eu trabalho mais tempo, mas também tenho viajado, tenho falado para pais, para professores, educadores, tenho falado em alguns congressos sobre essa questão de pais e filhos, de professores e alunos, de escola e família. E Laureano, como é que começou? Como é que veio a ideia de escrever o livro, né? Esse é o terceiro livro que você escreve. Como é que foi o primeiro? Conta um pouquinho para nós aí. E antes de você falar do livro, um pouquinho da sua trajetória também, pessoal. Então, eu comecei muito cedo na escola. Comecei com 0 anos de idade, que minha mãe era professora de educação hoje fundamental. Na época existia, eu acho que ainda existe em algum lugar do Brasil, salas multisseriadas. Então minha mãe se concursou e foi dar aula próximo à Serra da Bocaina, uma região ali, Campos Novos, distrito de Cunha. Sim. E tinha uma fazenda antiga, ela foi dar aula nessa fazenda. Então a gente morava numa fazenda que era uma fazenda escola. E minha mãe dava aula, lá ela engravidou, eu sou o 5º filho, né? Meus 4 irmãos já existiam quando ela mudou para esse lugar, para as Águas Virtuosas, como era o nome daquela região ali. É um lugar que tinha fontes de água mineral. E eu fui gerado e nasci ali, né? Nessa fazenda escola. Então eu brinco que a minha história começou a nascer, porque eu nasci numa escola. Meu pai, que não era professor, meu pai tinha 2º ano do fundamental, mas naquele tempo o Brasil tinha um nível de educação que assim, com o 2º ano de fundamental você conseguia ajudar muito. É verdade. Né? Meu pai ajudava minha mãe, dando aula, principalmente de matemática. Então eu nunca fui aluno deles, mas todos os dias eu dormia no colo do meu pai, à tarde. Geralmente ele estava dando aula, eu estava ajudando minha mãe, eu ia lá, sentava no colo dele, subia no colo dele e dormia. Eu brinco que dos 5 irmãos, eu era o único que não tinha outra chance na vida a não ser trabalhar com educação. Então eu digo, eu nunca saí da escola. Eu nasci na escola, nunca saí da escola. Então eu acho que a história dos livros começam com a minha história. É a história que honra meu pai, que honra minha mãe, que honra os meus avós, né, os meus ancestrais, que em alguma medida estavam ligados a esse tipo de cultura, né? Meu primeiro livro se chama Educação Sagrada, é uma abordagem sobre Filon de Alexandria, que dizia que o educador é também um cuidador, e ele usava o termo terapeuta. Então eu fiz uma análise sobre essa relação entre o cuidado e a educação, dentro de uma perspectiva ampla, né? Cuidar do ser humano é cuidar não só do intelecto, mas é cuidar também do relacionamento, é cuidar do corpo. Sim. E é cuidar do propósito, que a gente chama de dimensão espiritual. O segundo livro é Educar para a Condição Humana. Foi uma pesquisa que eu fiz, com bolsa do CNPq inclusive, também sobre a relação entre a espiritualidade e a complexidade humana. O ser humano é um ser que não pode ser reduzido à dimensão sapiente, né? A ser um homo sapiens. Sim. O ser humano é, antes de tudo, religioso, racional, ansioso, consumista. Essa complexidade do ser humano aparece nessa obra, então eu dialogo com autores que pensam a educação de uma forma mais integral. E o foco nesse livro foi a questão do propósito, né? Qual o propósito da educação? É abrir para os alunos uma dimensão de criatividade e de entendimento da complexidade humana e da relação com o sentido da vida. Então, foi o momento que eu descobri, por exemplo, nessa pesquisa, Viktor Frankl. Estava começando aí minha trajetória como professor quando eu comecei a pesquisar sobre isso. O Viktor Frankl fala muito dessa questão do sentido da existência, do propósito da vida.
E agora, esse ano, 2019, eu lancei Uma Criança de Cada Vez, que é um livro sobre educação emocional. Na verdade, é uma continuidade dos outros 2 livros. Sim. Porque Uma Criança de Cada Vez traduz a capacidade que nós temos que desenvolver dentro de uma escola de olhar para aquilo que cada criança traz. Porque nós lidamos com as crianças em sala de aula. Geralmente nós temos um número considerável de crianças, né? Na educação infantil tem 10, 12 crianças, no ensino fundamental tem até 22, 25 alunos, no ensino fundamental até 30, no ensino médio 40, terceiro ano de ensino médio mais alunos ainda. É um universo muito... É muito vasto. E cada sala é um sistema. E o sistema, um sistema de verdade, é um todo onde as partes mudam a qualidade desse sistema. Então, quando você entra numa sala de aula, você vê indivíduos que adquirem ações, que adquirem força, que têm uma produção intelectual, que tem uma produção humana, que é resultado da interação. Então, uma sala de aula, na verdade, é a síntese da interação de indivíduos. Isso é um sistema. Cada aluno interfere na aprendizagem do outro. E cada aluno traz uma história. Cada criança traz uma história. Por isso, Uma Criança de Cada Vez significa cada um, quando entra numa escola, traz toda uma história. E o professor, o orientador educacional, o coordenador, o diretor, se olham para essa história, eles conseguem um nível de conexão e de serviço a essas crianças e às famílias dessas crianças de uma forma muito diferente. Então, o que me motivou foi principalmente a relação família-escola. O quanto a gente precisa aprofundar essa relação, melhorar essa conexão, para a gente poder entender de verdade o que cada criança traz. Para mim, Marianne Frank, que é uma professora alemã, que desenvolveu uma educação sistêmica, foi uma das pioneiras, ela diz assim, cada criança que vem para a escola traz uma pequena aula, porque ela não chega vazia, ela chega com todo um repertório familiar. Sim. Quando ela volta para casa, ela não sai vazia, ela sai com um repertório escolar. E a escola é a antessala do mundo. A escola é o espaço onde a gente aprende a viver no mundo, através do relacionamento, através dos atritos, através das dificuldades, através dos medos, da ansiedade, da angústia, da alegria, da brincadeira, da comemoração, da celebração, daquilo que existe de mais precioso entre os seres humanos, que é a amizade. Cada criança desenvolve repertório para estar no mundo. Sim. Então, o que a escola faz de melhor, na minha opinião, é criar trilhas neurais, afetivas, cognitivas, a partir da relação, e é isso que vai fazer toda a diferença. A gente transmite conhecimento, a gente desenvolve cognição, mas é no relacionamento, é na presença em sala de aula, é no olhar, na escuta do professor, é no respeito que a criança encontra para a sua história, é no respeito que as famílias encontram para a sua história, que a gente consegue fazer a escola ter um sentido maior na vida das crianças, dos adolescentes e dos pais. Muito bem. Laureano, e como você enxerga a educação no Brasil hoje? Nós notamos que nos últimos anos aumentaram muito o número de faculdades e universidades no Brasil e a facilidade também para as pessoas acessá-las. Mas você não entende que a quantidade não é o mais importante? A qualidade deve ser preservada acima de tudo? Você tem uma quantidade enorme, mas precisa ver a qualidade do ensino? Nós temos muitos desafios na educação, muitos. Existem desafios acadêmicos e curriculares. Nós estamos vivendo nesse momento todo um trabalho de implementação de uma base nacional comum, curricular, a BNCC. Qual é o grande esforço? O que nós fazemos numa escola privada como o Ângulo de Pindamonhangaba e tantas outras escolas privadas? Nós damos uma formação de grande quantidade de conteúdo. A gente tem muita consistência no que a gente faz. O que é importante é que a consistência que as nossas escolas têm, as escolas do Brasil tenham. Então a BNCC procura criar uma base mínima, né, unificada, para que as crianças de qualquer região do país possam ter uma educação de qualidade, possam ter acesso à informação, ao conhecimento, à cultura acadêmica.
E então acho que a gente tem pensado nesse momento, está no momento privilegiado para falar sobre educação. Eu acredito que a educação é uma das janelas mais importantes. Alguns passos que eu acho que nós precisamos dar. A gente precisa avançar na educação básica em uma mudança curricular que possa criar mais sentido na relação criança e conhecimento. Acho que a escola brasileira ensina muito e mal, porque é conteudista demais. Acho que a gente precisa melhorar o sentido da profundidade, da criatividade. As escolas hoje, elas trazem, além das disciplinas comuns, né, normais, naturais, elas têm todas as atividades de hands-on, de mão na massa, vários projetos maker. Hoje, o socioemocional, e daí a importância desse livro nesse momento para mim, que esse é um livro que fala sobre educação socioemocional, né? A educação socioemocional adquire um espaço muito grande. Nós precisamos criar outras abordagens e outras formas de comunicação, de relação, porque as crianças não são as mesmas de 20, 30 anos atrás. Eu fiquei 30 anos em sala de aula, estou ainda um pouco toda semana, e as crianças mudaram, mas nós não mudamos. E nós estamos vivendo um momento de mudança acelerada, para que as crianças que estão entrando na escola hoje, elas encontram um sentido maior em aprender coisas que sejam verdadeiramente úteis, aprender a trabalhar com as informações, porque as informações estão disponíveis aqui no smartphone. Você só precisa do smartphone para você acessar a informação, qualquer informação. Agora, o uso e a qualidade dessa informação depende do relacionamento, depende da qualidade da aprendizagem, depende do suporte emocional, do suporte relacional, que eu acho que é o papel da escola. A escola é um espaço de pertencimento. É importante a gente pertencer, é importante a gente estar num grupo, é importante a gente aprender a trocar, é importante a gente aprender a fazer pesquisa, a gente praticar esporte, aprender a lidar com as frustrações. Talvez uma das questões mais importantes hoje para as crianças precisam aprender a lidar com as frustrações. A escola tem um papel importante nisso. Então, para além do conhecimento, da qualidade do conhecimento, a gente precisa atualizar o nosso currículo, trazer mais sentido para a aprendizagem e, sobretudo, na minha opinião, melhorar aquilo que é vital. Leitura, escrita, lógica matemática, matemática instrumental. Dar condições para que os alunos possam lidar bem com a tecnologia, possam lidar bem com a interpretação, com a leitura do mundo, para terem criatividade. É terrível a gente viver num país que fica muito mal posicionado em programas internacionais como o PISA, que avalia, né, a educação básica. A gente precisa melhorar essa qualidade. A educação está na base de uma democracia forte. Por exemplo, como é que as pessoas elegem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, se elas não entendem o que elas leem, se elas não entendem as propostas que aparecem. E de verdade, o que acontece? Nós temos um analfabetismo funcional gigantesco, mesmo de crianças com grau já avançado de escolarização. Então a gente precisa de verdade se ocupar com a leitura, a escrita, a interpretação, a lógica, a criatividade e instrumentalizar essas crianças para serem cidadãs do século XXI. E não massa de manobra. Sim, pessoas que tenham de verdade uma capacidade de pensar por si mesmas, que tenham a capacidade de avaliar as várias leituras de mundo e as várias visões que o tempo todo aparecem nas mídias hoje. Então, por que tem tanta fake news, né? Porque a qualidade das pessoas que interpretam está comprometida. Então a gente tem um grande trabalho para fazer no Brasil. Muito bem. Esse é o livro, o professor Laureano está lançando o seu terceiro livro, Uma Criança de Cada Vez, Educação Emocional e Liderança. Né? Aliás, o ângulo de Pinda sabe muito bem, né? Sobre liderança. O nosso programa socioemocional ele é fundamental. É muito forte, é muito forte. Então o Laureano traz todo esse universo da escola, que ele está desde o 0 ano, né? Desde o você falou. Exatamente.
e traz todas essas informações, muitas dicas são muito importantes, são preciosas. Tem um livro físico e você encontra também através da Amazon, é isso? Sim. Encontra Tem através o e-book, da Amazon, o livro digital, né? digital. O Kindle, Sim. na Amazon, e tem um livro físico, que Muito você bem. encontra em qualquer editora do Brasil, livraria do Brasil. Muito bem. E olha, nós recomendamos, vale a pena. O professor Laureano tem uma bagagem enorme no que se diz respeito à educação. Só 30 anos vivendo dentro de escola. Laureano Guerreiro, muito obrigado. Sucesso a você, a esse novo trabalho também. E obrigado por participar aqui com o Acontece Pinda. Eu que agradeço. Um prazer sempre poder falar de educação, falar de crianças. Muito do que bem. vale a pena do futuro, né? Com certeza, é o futuro de todos nós. Olhar para o futuro. Uma criança de cada vez, professor Laureano Guerreiro, aqui com a gente no nosso Acontece Pinda. E é lógico, né, dentro do nosso quadro Gente que Acontece. Até a próxima.